Quero trazer mais uma vez o Matheus Teixeira aqui à tela, porque esta é uma das informações, das apurações mais graves que a Polícia Federal traz para a apreciação do ministro André Mendonça e que foi reproduzida na sua decisão, que revela o modus operandi de Daniel Vorcaro, Matheus. Yuri, é o que o ministro André Mendonça cita na decisão como uma dinâmica violenta das atitudes de Daniel Vorcaro e da sua organização criminosa. Além dessa grave ameaça ao jornalista Lauro Jardim, tem também um trecho que ele fala sobre moer essa vagabunda, numa referência à empregada dele, Monique, que estava ali pressionando. Portanto, isso mostra como o modus operandi da turma de Daniel Vorcaro não era tão polido, não era apenas na seara da articulação política que a gente já vinha falando aqui há muitos meses, que ele tinha amigo na direita, tinha amigo na esquerda, tinha amigo no centrão, portanto fazia lobby dentro do Banco Central, dentro dos órgãos públicos, com a ajuda de políticos influentes para conseguir fazer valer as suas vontades. Mas além de toda essa articulação, desse tráfico de influência ilegal, agora vem à tona também uma dinâmica violenta nas palavras do ministro André Mendonça. Ou seja, além da própria articulação política, do que a gente chama eventualmente no meio jurídico de embargos auriculares. Os embargos são aqueles recursos geralmente apresentados às partes e a gente chama isso do tete-a-tete ali do advogado com o juiz, que não necessariamente é ilegal. Mas isso, além desse embargo auricular, ou seja, dessa tentativa de convencer os órgãos públicos, às vezes de maneira ilegal, a seguir com o Banco Master, também tinha essa prática de violência. Ele fala ali em relação ao jornalista do Globo, Lauro Jardim, de simular um assalto para quebrar os dentes dele e intimidar, que ele todo domingo estaria, portanto, trazendo à tona notícias que não eram do interesse justamente do Banco Master. Portanto, mostra que era uma quadrilha, uma organização criminosa, como diz o próprio ministro André Mendonça também na decisão. Segundo a lei, organização criminosa é quando um grupo de 4 pessoas ou mais se reúne de maneira estruturada e organizada. E o que mostra as mensagens é justamente isso. Havia uma hierarquia, ou seja, Daniel Vorcaro era o chefe da organização criminosa, contava com Fabiano Zettel, seu cunhado, casado com a sua irmã, como principal operador de todas as demandas ilegais e, além disso, tinha infiltração na Polícia Federal, com um ex-policial federal que colhia mensagens e dados sigilosos. Tinha também esses 2 membros do Banco Central, entre eles um diretor, ou seja, uma das pessoas mais importantes da autoridade monetária no país, infiltrado e trazendo informações para ele e, portanto, era uma organização criminosa com estrutura e organização, com comando, que é o que mostram as mensagens. Todas as mensagens são justamente de Daniel Vorcaro com o sicário. Sicário é o codinome, é como a gente fala para um matador de aluguel, para alguém que é pago para assassinar pessoas. E esse seria Luiz Felipe Mourão, que é com quem Daniel Vorcaro conversa e fala sobre Lauro Jardim e sobre Monique em relação a essas práticas violentas. E também essas práticas violentas contra Lauro Jardim e contra Monique embasam outra frente de desgaste, outra frente de batalha, esta agora entre André Mendonça e a Procuradoria-Geral da República. Vamos lembrar, como a gente falou há pouco, que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, foi instado a se manifestar acerca da prisão no último dia 27, sexta-feira à noite. O ministro André Mendonça encaminhou os autos à representação da Polícia Federal ao gabinete do Procurador-Geral da República e deu 72 horas para ele se manifestar. Paulo Gonet não se manifestou no prazo, se manifestou um pouco depois e na contramão do que havia pedido a PF, dizendo que, na verdade, não via urgência nessas medidas cautelares. O ministro André Mendonça foi na contramão do que disse a Procuradoria-Geral da República, seguiu os pedidos da Polícia Federal e determinou todas essas diligências. Portanto, como ele embasa para ter ido justamente na contramão da PGR, que é a titular da ação penal. A Procuradoria-Geral da República é a chefia do Ministério Público. Cabe a ela tocar a ação penal em parceria com a Polícia Federal e ele embasa justamente nessa prática violenta, seja contra Lauro Jardim, seja contra Monique, o seu embasamento para divergir
da Procuradoria-Geral da República. Ele ressalta que está patente nos autos que eles podem oferecer risco à ordem pública, podem botar pessoas em risco e, por isso, eles deveriam ser presos imediatamente. Portanto, ele embasa a divergência com a Procuradoria-Geral da República também nesse trecho que a gente trata do Lauro Jardim, que é muito grave. A imprensa livre é uma premissa do Brasil democrático e aí o que a gente vê agora é uma ação para tentar coibir, para tentar inibir o jornalismo profissional no país. Foi isso que Daniel Vorcaro tentou fazer, não chegou a levar ao cabo, justamente porque André Mendonça mandou prendê-lo. Caso não tivesse ocorrido, o que diz o ministro é que ele podia efetivar essas ações que estão no celular. Isso tudo foi apreendido pela PF, que conseguiu quebrar a criptografia do celular e ter acesso às mensagens. E essas mensagens revelam atos gravíssimos, tentativa, planejamento de um crime. Qual crime? Simular um assalto para agredir um jornalista que havia feito o trabalho dele e publicado reportagens que, na visão de Daniel Vorcaro, não interessavam ao Banco Master, Yuri.